Me chamo Alan, sou estudante do curso de pós-graduação aqui em Engenharia Física, da UFRPE. Vou estar conduzindo aqui essa sessão de comunicações orais. E, para começar, eu queria convidar a estudante Mayara Costa e Silva para compartilhar e falar um pouco sobre o seu trabalho. Mayara, pode ficar à vontade para compartilhar a sua tela. Tá certo. Lembrando que você tem 15 minutos de apresentações, 15 minutos para apresentar e 5 minutos de perguntas. Uhum. Aí, estou compartilhando. Estão me escutando, me vendo? Vendo a tela? Sim, Mayara. Tá certo. Então, eu vou dar o play aqui. Bom, pessoal, eu vou fazer minha apresentação em português. Acredito que a maioria das pessoas aqui que estão presentes falam em português também. E aí, tomo essa liberdade. O título do trabalho que submeti aqui no workshop é, então, o papel do níquel na estrutura, nas características vibracionais, óticas e fotocatalíticas de nanoestruturas dopadas com cério, né, e codopadas, no caso, com níquel, que tem uma montagem de aparência como nanofluoro, nanodiscos. Então, seguindo aqui e rapidamente, porque são 15 minutos, é um desafio para mim. A motivação, pegando já um pouco do contexto, inclusive do trabalho que a professora apresentou aqui anteriormente, a produção industrial. Existem tanto, por exemplo, produção de fármacos, produção também, eu coloquei aqui adiante, de poluentes da indústria têxtil, por exemplo. Aí, voltando aqui, por exemplo, são várias rotas possíveis, que tanto antropogênicas quanto descartes inadequados, que acabam chegando os poluentes em nossos recursos hídricos, e principalmente esses materiais a nível de nanoparticulados apresentam um desafio adicional para que a gente consiga fazer a recuperação ambiental. As estações de tratamento de efluente têm vários processos, né, de floculação, filtração e assim por diante, mas normalmente a etapa de ponta, que é por osmose reversa, desinfecção, são etapas e procedimentos mais caros, inclusive, e mais complicados, justamente devido, por exemplo, à possibilidade de serem nanoparticulados, então é mais difícil de recuperar. Essa é a contextualização aqui que eu coloquei rapidamente. E a respeito da história, bom, foi utilizado semicondutores desde ali no final do século XX para degradar determinados poluentes, começando, por exemplo, ali com o pesquisador e a equipe do Steven Frank e Alan Bard, que eles utilizaram dióxido de titânio, e posteriormente começou a se utilizar também óxido de zinco, entre outros semicondutores que eu apresento aqui posteriormente. Só para lembrar a diferença, né, do semicondutor para metais e isolantes. Os metais, eles costumam ter a banda de valência adjacente ou sobreposta à banda de condução. Já os isolantes têm a energia da banda proibida aqui do nível de Fermi consideravelmente grande. Isso aqui, essa distância é normalmente medida em elétron-volts, o que dificulta, então, o transporte desses elétrons da banda de valência para a banda de condução. E os semicondutores são materiais, então, intermediários, que, dependendo da dopagem ou, então, da quantidade de energia que pode ser inserida nesse material, os elétrons, eles, então, são promovidos. E eles podem se comportar sob determinadas condições, então, como condutores também. ZNO é um tipo de semicondutor
ele tem essa estrutura característica tetraédrica e urticita. Essas esferas amarelas representam átomos de zinco e as esferas cinzas, átomos de oxigênio, certo? Então, normalmente, ele forma essa estrutura tetraédrica uns com os outros, tanto o oxigênio rodeado por 4 átomos de zinco, quanto vice-versa, né? Quanto o zinco rodeado pelos átomos de oxigênio. E o óxido de zinco normalmente é usado para algumas aplicações que têm uma proposta ambiental, remediação ambiental, por exemplo, quando querem evitar componentes tóxicos, porque é uma boa característica do óxido de zinco, ele é relativamente barato comparado a alguns outros semicondutores e também de manuseio relativamente seguro, né? Seguro, aliás. Tem aqui em temperatura ambiente a energia da banda proibida de aproximadamente 3,3, 3,27, 3,3 eletronvolt, o que para aplicações fotocatalíticas digamos assim, é interessante que a gente reduza um pouco, possivelmente, esse band gap. E a estratégia que costuma ser utilizada para reduzir o band gap é a inserção de dopantes ou codopantes nessa matriz aí do óxido de zinco, certo? E aqui, lembrando sempre que a gente pensa na aplicação da fotocatálise, então o óxido de zinco ele é mais facilmente ativado na região do ultravioleta. Se só energia de band gap com dopagem ou codopagem diminui, a gente consegue utilizar também a região da absorção do visível e para aplicação... Aurora, minha cachorra aqui, desculpa. E para aplicação fotocatalítica, possível utilização, por exemplo, da luz solar, como vínhamos comentando na palestra anterior, isso é muito interessante. Aqui, a respeito dos procedimentos experimentais, nós obtivemos os substratos da Sigma, da empresa Sigma Aldrich aqui do Brasil. Foi nitrato de zinco, nitrato de níquel, nitrato de cério e o ácido cítrico anídrico. Também utilizamos água destilada como solvente e o hidróxido de amônia para fazer depois o controle do pH. A metodologia que nós escolhemos foi sol-gel também, e essa aqui que eu comecei a adiantar foram as nomenclaturas que nós utilizamos. Então, para a amostra pura, por exemplo, aqui ficou 0, que corresponde a 0% de cério, 0% de níquel. E aí, nas amostras seguintes, 2% de níquel segue a ordem da letra. Então, ficou ZCN20 apenas para dopagem com cério e ZCN02 para dopagem com níquel. E as codopagens, então, apresentam os 2 dígitos finais ali, mantendo a dopagem do cério fixada em 2% e variando de níquel de 1 a 4%. A maneira, então, que utilizamos, a metodologia, melhor dizendo, que utilizamos para fazer a síntese foi inserindo o nitrato de zinco e o ácido cítrico anídrico na água destilada e mantendo sob agitação constante em 1 hora. Isso para sintetizar a amostra pura. Então, no caso da dopagem ou a codopagem, nessa etapa aqui também foi inserido o nitrato referente à dopagem ou ambos para a codopagem, certo? Posteriormente, a essa agitação de 1 hora foi inserida a amônia para realizar o controle do pH em 10. Isso aqui também foi uma motivação que veio de pesquisas anteriores do grupo, que também em outros trabalhos veio rastreando o pH ótimo para a síntese também do óxido de zinco. E, então, mantendo sob agitação, a solução obteve a sua gelificação, né, se gelificou, e foi mantida em 95 graus por 4 horas,
e depois foi submetido ao processo de envelhecimento em temperatura ambiente por 24 horas. Posteriormente, foi sinterizado a 130 graus Celsius por 24 horas e submetido a um tratamento térmico em 400 graus Celsius por 1 hora, até depois com uma rampa de aquecimento de 1 grau Celsius por minuto, até chegar a 550 graus Celsius, mantido em 4 horas. Essa é uma foto final aqui da aparência do pó, certo? Que nós utilizamos. Eu vou tentar me adiantar aqui. Essas foram medidas de difração de raio-x que nós obtivemos, apenas para... acho que o meu mouse aparece aqui para vocês. Esses 3 picos aqui, nós demos um zoom in neles aqui, e foi interessante que até refizemos essas medidas aqui, porque posteriormente verificamos que próximo a 28 θ no ângulo, foi verificado um pico que, através de conferência na literatura, é associado ao dióxido de sério, a estrutura cúbica do sério, certo? Dióxido de sério. E, no caso, nós também utilizamos para calcular os parâmetros de rede e para calcular a distância interplanar, a relação da lei de Bragg, e esse modelo aqui para fazer o cálculo do parâmetro de rede, que é adequado para a estrutura hexagonal. Foi estrategicamente utilizado os planos 100 e 002 para facilitar o cálculo, considerando aqui os índices de Miller. Então, adiantando aqui, esses aqui são os parâmetros, eu vou passar um pouquinho rápido, mas os parâmetros de rede A e C para o óxido de zinco puro, eles foram bastante coerentes com outros resultados também de outras literaturas que trabalharam com óxido de zinco puro. Percebendo aqui esses resultados para a dopagem apenas com níquel, ele teve um aumento significativo que não era bem esperado, porque o raio iônico do níquel é menor do que o raio iônico do zinco. Então, isso pressupõe que provavelmente não ocorreu a substituição dos íons de níquel pelos íons de zinco e acabou ficando, então, os íons de níquel intersticiais no zinco, promovendo esse aumento no parâmetro de rede. Já no caso aqui do sério, teve um aumento em relação à amostra pura, um pouco mais tímido do que a da amostra dopada com níquel. Talvez seria esperado o contrário, porque o raio iônico do sério é maior, porém, provavelmente, as fases que foram formadas, as fases segregadas do dióxido de sério também acabaram atuando como limitantes para a expansão da rede. No caso aqui das amostras dopadas, comparando, elas tiveram uma tendência a terem seus parâmetros menores, né, do que as anteriores, e isso, então, infere que o sério, a presença dos íons de sério provavelmente facilitou, né, corroborou para que os íons de níquel fossem substituídos aqui pelos íons de zinco, correto? E mesmo assim a gente percebe que diminuindo a concentração do níquel, o parâmetro tende a aumentar, porque aí prevalece o sério, que tem raio iônico maior. Então, aumentando o níquel, a recíproca é verdadeira, melhor dizendo. A relação C por A, ela teve um valor, um resultado um pouco menor do que o que é reportado na literatura para a amostra pura de zinco, né, fornecida pelos fabricantes. E, normalmente, essa relação ela é utilizada para inferir também sobre defeitos, possíveis defeitos de vacância de oxigênio, vacâncias intersticiais de zinco na estrutura. Isso corrobora aqui com nossos resultados de comprimento de ligação entre os átomos, que deram resultados aqui significativamente diferentes, o que mostra que a inserção dos dopantes realmente estava modificando esses comprimentos de ligação, assim como também a deformação de rede e densidade de deslocamento crescem
o que corrobora para a ideia de que tem um aumento de grau de desordem acontecendo, certo? Na nossa rede. Aqui, no caso também do cristalito, ele diminuiu, né, entre as primeiras amostras e depois praticamente se manteve constante, o que possivelmente significa que teve a inserção dos dopantes dificultou o crescimento do cristalito, certo? E aí, principalmente devido à presença do sérum. Então, passando aqui adiante, são resultados, por exemplo, aqui do Raman, que corroboram com os nossos resultados de difração de raio-x. Aqui nós temos picos aqui, em torno de 100 centímetros a menos 1, 333, 439, que são bem característicos do óxido de zinco puro, certo? E aqui em 439, que é esse modo E2 raio, ele tem uma relação com o grau de cristalinidade da amostra. É interessante que nas amostras codopadas, esse pico ele tem uma intensidade bem menor em todas as amostras, o que significa que teve uma diminuição desse grau de cristalinidade, né? Também teve um deslocamento aqui para a esquerda desse modo, o que tem correlação com a substituição dos íons de zinco por níquel, certo? E aqui também nós temos um modo característico que aparece na amostra dopada com sério, não aparece na amostra pura ou mesmo na de zinco, que é esse modo F2G, característico da estrutura cúbico da fluorita do dióxido de sério, certo? E ele também apresenta um deslocamento aqui nas amostras codopadas. No caso aqui, possivelmente significando esse aumento do grau de desordem, né, das variações nas fases do dióxido de sério. Aqui nós temos imagens de microscopia eletrônica de varredura, então elas tiveram esse aspecto de nanodisco, sabe, nanoflores, aparentemente. Esses nanodiscos, eles são... Mayara, também... Tem mais 1 minuto, tá? 1 minuto? Ai, meu Deus, Bom, eu vou ter que pular aqui os meus resultados, que são muitos. Mas, enfim, tiveram esses aspectos aqui de nanodisco, certo? E esse processo de formação, ele teve relação com a questão da polarização, a diferença de eletronegatividade do zinco e do óxido, né? E o próprio momento de dipolo elétrico do tetraedro, do óxido de zinco, que promove interações eletrostáticas, ligações de Van der Waals, ligações coulombianas e outras interações de polo que propiciam, então, né, esse mecanismo de formação ordenado, como em discos, no caso aqui. Bom, eu vou finalizar. Isso aqui é para mostrar que fizemos medidas de band gap também e de refletância difusa, né? E ele teve um redshift e também um aumento na absorção na região do visível. Aqui são as medidas de fotoluminescência e de as vacâncias que puderam ser associadas através da deconvolução do ajuste gaussiano que nós fizemos das amostras. Então, são vacâncias de zinco intersticial, de oxigênio neutro, de oxigênio de carga dupla, oxigênio de carga única também, e picos principais na região do visível e na região do ultravioleta, que significam o quanto ocorre a recombinação dos pares elétron-buraco. E aqui, para terminar, medidas e, aliás, estudo fotocatalítico que nós fizemos, utilizando, então, esse corante metilene blue, que foi submetido a uma degradação sob a exposição de uma lâmpada UV em 160 watts no tempo, certo? E a gente vê que a degradação foi ocorrendo com os diferentes semicondutores que nós utilizamos das nossas amostras. Esse é o processo da fotocatálise, só para lembrar que é a criação dos pares elétron-lacuna e possibilita a transferência, então, de elétrons para o meio aquoso e a criação de radicais livres de superóxido, de hidroxilas, que degradam o poluente, certo? E aqui, só para encerrar, então, foi a comparação dos
de semicondutores, né, no estudo fotocatalítico, e a relação da concentração inicial e concentração final. Então, a melhor amostra que, no caso que teve o melhor desempenho fotocatalítico, foi a amostra com 1% de níquel e 2% de cério. E isso é natural, assim, porque é natural que eu diga assim, entre as amostras é natural que alguma chegue numa concentração ótima, certo? Onde a inserção dos dopantes favorece a criação dos pares elétron-buraco e não a recombinação entre eles. No caso das outras amostras, ocorreu um pouco mais de recombinação do que nessa amostra ZCN21. Ele também foi eficiente no reuso, que foi acima de 60%, mesmo no segundo ou terceiro reuso da amostra. E nós também fizemos testes de ecotoxicidade, que praticamente, em resumo, a amostra não se apresentou tóxica e nociva para a artênia salina, que foi o nosso meio biológico utilizado para avaliação da ecotoxicidade. E fechando aqui, esse foi o material que gerou, né, com essa equipe que nós temos trabalhado juntos e propiciaram através de institutos, laboratórios e nos permitiram o uso de equipamentos para a produção desses resultados. Também agradeço a agência de fomento, meu orientador. E é isso. Obrigada, gente. Desculpa que eu passei do horário. Ok, Mayara. Obrigado. Parabéns pelo excelente trabalho. A gente está com o tempo um pouquinho apertado, mas alguém tem alguma pergunta para a Mayara? Professor Holanda, fica à vontade. Parabéns, Mayara. Obrigada. Pelo trabalho. Eu tenho uma pergunta muito simples. Na verdade, não é nem sobre o trabalho. Eu gostaria de saber qual a sua contribuição para esse trabalho que foi publicado. Esse é o seu trabalho de mestrado? Sim, é o meu trabalho, é o tema principal para o meu trabalho de mestrado. Essa foi a proposta inicial, né, desde que tive o convite do meu orientador, o professor Ramon, e nós trabalhamos com a escrita, com a análise dos gráficos, com a produção, com o tratamento dos resultados, né, das medidas. Tivemos colaboradores que fizeram algumas medidas, porque quando eu ingressei foi na pandemia, então eu estava no Rio de Janeiro, mas com já os resultados brutos, né, dos equipamentos, eu também fiz o tratamento de dados, participei da escrita, da análise, e em colaboração a gente publicou. E continuamos agora com a dissertação, né, e com o andamento da pesquisa. Outra pergunta é o seguinte: esses resultados foram obtidos aqui na UAXA? Não todos. Nós tivemos aqui, vou até abrir aqui já para... aqui, ó. Nós tivemos, no caso aqui, Federal Rural, né? Também em colaboração com a Universidade Federal do Piauí e desse instituto aqui, do Edson Moura. Na verdade, foi o nosso colaborador da Moura, né? E também da Federal Rural de Pernambuco. Então, foram mais de um instituto, né? E outros laboratórios também. A parte, por exemplo, da fotocatálise, a Francisca, que está aqui também na reunião, que nos auxiliou no laboratório lá em Teresina. Então, foram vários laboratórios e equipamentos diferenciados que a gente utilizou. Ainda tem mais resultados que eu não apresentei no trabalho, porque não daria tempo, mas de outras medidas e outras técnicas que nós utilizamos também. Muito bem, muito interessante o trabalho, parabéns. Obrigada. O professor Ramon tem uma pergunta. Mais que uma pergunta é para só falar de que acho que a Mayara foi demasiado modesta, não? Dizer que ela colaborou em algumas coisas. Esse trabalho de mestrado que começou já faz quase um ano e que hoje ela tem uma bolsa produto desse trabalho que ela vem desenvolvendo. Várias das medidas que estão aí, bom, a gente
já conseguiu fazer na UAXA, né? A gente tem o MEV, tem o DRX, tem o UVBIS, todas foram feitas ali na UAXA. Claro, existem outras mais específicas que a gente não consegue fazer na UAXA, como são as medidas de fotoluminescência, e temos a Francisca, que está participando aqui, que ela é pós-doutorado da UAXA, e foi muito importante, porque sua experiência em fotocatálise permitiu que ela estivesse lá em Teresina em algum momento para fazer os testes, alguns desses testes de fotocatálise. Mas o trabalho é o trabalho da dissertação de Mayara, que ela vem desenvolvendo, inclusive já está bem avançado na questão de escrita da dissertação. Ou seja, a Mayara poderia defender a Mayara se ela quiser. Isso quer dizer que essas medidas que estão no paper, uma parte delas foram feitas em Piauí, então? Não, as medidas, sim, algumas, outras é na federal. E as que dieron para fazer na UAXA, com o que a gente tem, fizemos. É assim como funcionam as colaborações, né? Não tem como, se a gente tivesse um laboratório com todo na UAXA, não precisáramos sair a canto nenhum. Mas, infelizmente, não é assim, né? Claro. Mas tem muitas medidas que foram feitas na UAXA. Muitas são feitas da UAXA. Esse trabalho já é da UAXA. É dela, do trabalho dela, na bolsa da FACEP dela, tudo. Show, certo. Ok, pessoal. Mayara, mais uma vez, obrigado. Valeu. Mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho. Para a gente dar continuidade aqui às comunicações orais, eu quero convidar agora o estudante Vitor Guedes para apresentar o seu trabalho. Vitor, você está por aqui? Vitor? Olá, boa tarde. Boa tarde, Vitor. Pode ficar à vontade para você compartilhar a sua tela. Ok. Contar o seu trabalho. Lembrando que você tem 15 minutos de apresentação e perguntas. Ok. Certo, vou apresentar aqui, vou apresentar em inglês, como workshop internacional, né? Eu acho que depois vai ser bacana para o pessoal acompanhar de qualquer lugar, né? So, my name is Victor. I'm a physics engineer, and I'm also a student of the post-graduation program of engineering physics here. And I'm going to present today what we've been doing in our research here. And the people involved here in this work, in this project, is me, the Professor Wellington Soares, and Juan Oliveira, who is a student and partner from the electrical engineering. And the title of our project here is the application of nonlinear control techniques in the synchronization of chaotic coupled circuits. So I would like to start with a very brief motivation here, saying that chaotic behavior, or chaos itself, can be found in many areas, such as chemistry, nonlinear optics, electronics, fluid dynamics. So the understanding and the searching for ways or techniques to control some aspects of these systems is something that deserves attention, right? So the study / understanding of chaotic behavior can also be obtained from researches based on the study of similar systems that can be reproduced in laboratory. So an alternative here, and what we use here, is one alternative is the use of chaotic circuits as a source of chaos. And here is an example of a chaotic circuit. This here is a Shua modified chaotic circuit proposed by Gaultier Bienfang on his paper. If you apply Kirchhoff's law in this circuit here, you get to this system of three first-order differential equations here, which gives us the solutions of these variables here, V1, V2, and I, which V1 is the voltage in this capacitor C1, V2 is the voltage
in the capacitor C2, and I is the current that flows through the inductor L here. And if we numerically simulate this here, and we did it on Python, and we plot the solutions for some values, for specific values, for very specific values of the parameters here of this system, the output of the simulation is this here. We can see the attractor. You see that the solutions of V1, V2, and I are trapped in a region of the phase plane here. And this here we call a strange attractor. In our case here, this is a strange attractor with a double scroll behavior. Down here is a plot of the variable V2, which is the voltage here, as a function of time. And this here is an example, a pure example of a chaotic signal. You can see here, as time goes on, V2 assumes different values in a chaotic way, not a periodic way. Okay. So in our research here, we are interested in the coupling between these kinds of circuits. And when I say coupling, is when we couple two systems, we generally expect the solutions of one system to follow the solutions of the other system. Okay. And the coupling, this synchronization between these two circuits here, even though they are chaotic, can be reached by the diffusive coupling. Is a technique of coupling called the diffusive coupling. And what we basically do here is add an extra term here, right, to the dynamics of the response system. And this term we add is proportional to the difference between the states of the driver system and the states of the receiver system. That's the only thing we add here. And by doing it, the solutions of this system here follows the solution of this system here, which we call the driver system and the response system. Let's call it like this. That's why these sub-index here, R and D. So by doing it, we reach synchronization, and it is observed. We reach synchronization. The solutions follow the others, but we can observe peaks of desynchronization when we couple these two circuits here through the variable V2. And let's focus on these peaks of desynchronization here, because sometimes this is something we don't want, right? So we're going to focus on these peaks of desynchronization here. And these peaks of desynchronization on that coupling is observed, and they were observed earlier for some researchers of the field here. As you can see on their paper here, on their paper from the Physical Review Letters from 1996, they observed that. And these peaks of desynchronization are related to what we call extreme events, right? So in chaotic systems, events of greater impact or amplitude are known extreme events. Due to the unpredictable nature of chaotic systems, their extreme events also are. Studies on the probability of occurrence of extreme events classify their statistics as the Dragon King statistics. Right, and you can get a better insight of these Dragon King statistics and the study on the probability of occurrence of these extreme events by checking this paper here from some authors on the field, where they were working on the predictability and suppression of extreme events in a chaotic system, which is something quite impressive, because if you think about the nature of these events, to be able to predict and control these events is something that worths the work, worths the time spent on that. And we can analyze these desynchronization. We can analyze the synchronization between the two circuits in terms of the desynchronization events. So we can analyze the synchronization. So if we have many peaks of desynchronization, desynchronization isn't good. If we have fewer peaks of desynchronization, desynchronization is good. I would say that, right? So more peaks of desynchronization, it's bad synchronization. Less or fewer peaks of desynchronization means good synchronization. And we can analyze that by introducing a variable here, which we call a V perpendicular. This V perpendicular is equals to the difference between the states of the driver system and the response system. So for us here, complete synchronization means V perpendicular equals 0.
because if V perpendicular is equal to 0 means that these variables here are equals, so they are synchronized. So if we plot V perpendicular as a function of time here, you can see that most of the times the value of V perpendicular is equals or near 0. There are times where this difference here is greater than 0, which means that the system has suffered or experienced some peaks, some desynchronization events. And these greater peaks here, right, these greater peaks are what we call the extreme events. We can analyze the statistics of occurrence of these peaks of desynchronization if we plot a histogram here, bringing us the number of events of desynchronization as a function of the amplitude of these peaks of desynchronization. So V perpendicular is the amplitude here of those peaks of desynchronization, and you can check that the smaller peaks of desynchronization have occur more often, and as the amplitude of these peaks of desynchronization grow, the number of events allowed they go down. They go down until they reach this point here where these greater peaks of desynchronization are again allowed. So this statistics here is similar or compared to the Dragon King statistics. And what we propose here in our research is to reach synchronization and reach a better synchronization using a nonlinear control law. So we are going to synchronize two systems, two chaotic systems through a control signal law, right? So, and a control signal technique. I mean, the technique we are using here, the nonlinear technique we are using here is the sliding mode control technique. So what we basically do here, we add a term to the system, right? We want to interfere. We add a term to the system, and this term here is a control signal law. This control signal law here, this expression, we're going to get expression for that. This control signal law here acts on the system, creating a surface on the face plane, which we call the sliding surface. And this control law here forces the trajectories or the solutions of the system to converge to the sliding surface. And when they reach the sliding surface, they are forced to slide. That's hence the word sliding mode control. The trajectories, when they reach the sliding surface, they are forced to slide to a desired point or a desired trajectory. And we can get an expression, right? We can define this. We can define this sliding surface here and get a expression to this control signal law by this expression here. So from this expression here, we can define our sliding surface and get to a expression for the control signal law. And the step-by-step how from here we get to the expression of the control signal law can be found in literature. So what we're doing here now is we are coupling two circuits, right? Two systems, two chaotic systems through a control signal law, right? So, and this is the expression, right, for the control signal law we're going to inject here. So what we're doing here, we're injecting, right, in this system, in the response system, a control signal law here in the V2, in the expression that dictates the dynamics of the V2 variable. So by adding this term here, we are coupling the two circuits through the variable V2. If I added the U here, if I added the control signal U here on the equation that dictates the dynamics of the V1 variable, we would be coupling the two circuits through the variable V1. But here what we're doing, we're coupling them through the variable V2. And when we do it, we reach synchronization. And the proof, all right, when we do it, when we simulate that, when we numerically simulate that, we get to the synchronization. We can synchronize those two circuits. And the proof is here. When we plot the V2 variable of the receiver as a function of the V2 variable of the driver, what we get is a straight, 45 angled straight line.
So this 45 angled straight line here means that most of the times these variables were, they had the same value. Another way to check the synchronization is to see here that here is a plot of the V2 of the response and V2 of the driver as a function of time. And if you see here, the solutions are the trajectories here that represents the solutions of those systems, they are overlapped. They are completely overlapped, meaning that the solutions that they are synchronized. And we can see here that there are times here in which they aren't completely overlapped. You can see here, I believe everyone here can see that. There are times here in which they aren't completely overlapped. And these are times in which the system has experienced a desynchronization event. And if we analyze here, we continue and analyze the histogram here and compare the two ways of coupling, the diffusive way and the sliding mode control technique way of coupling. We can see that coupling those two circuits, those two chaotic circuits through the sliding mode control technique, we literally cuts, right? We literally reduce, right, significantly the number of extreme events, right? If you see, each one of these peaks here are peaks of desynchronization, and here is the peaks of desynchronization we get through the sliding mode control technique. You can see that they were diminished, right? And the amplitude were also is also smaller, if you see, right? And if we check here this histogram, we can see that for all amplitudes, right? For all amplitudes here, the sliding mode control technique got us a better synchronization, because for the same amplitude of desynchronization here, there are less number of events. For each one here, there are less number of events if compared to the diffusive way. And if we check here, the sliding mode control technique literally forbids greater amplitudes of peak of desynchronizations to happen. It literally cuts greater or larger peaks of desynchronization. Okay, so another feature of our controller is that we can control the higher amplitudes of desynchronization, the higher allowed amplitude of desynchronization by choosing some certain values of the parameter alpha of our controller. If you guys can see here, there's a parameter alpha here. By varying this parameter alpha, we get different statistics here, different allowed peaks of desynchronization. Okay, so we can control, we reach synchronization, and we also control our allowed extreme events. I control the magnitude of them. So, and also another thing, sorry. Un minuto. 1 minute? Isso. Okay, well, it's quick. Okay, it has passed very quick. So we've checked the robustness of our system to mismatch parameters. As we know, it's very difficult to build two identical circuits in real life. So mismatch parameters is a fact. So we've checked how robust our controller is to these mismatch parameters, and we can see here as the red line here, we can see that our controller, through the sliding mode control technique, we always reach good synchronization, even though the mismatch is 10%. And after we checked that our controller is working with the simulation, numerical simulations, we went through some circuit simulations. Here we simulate the coupling, and we can see, I believe you guys can see here that these are two results. This first result here are the two circuits independent. You can see that their trajectories here, they separate exponentially with time, and they are chaotic. As soon as I turn on the controller, the trajectories, they overlap, meaning that the synchronization was achieved. After we checked that the circuit was working, we idealized a schematic for a single board containing 3 GB oscillators for experimental tests. So this is what we idealized. And we've done the PCB project. We took the PCB project to the prototyper. We did the whole thing. And this here is the board. This is the board containing 3 chaotic oscillators.
And here is the board with the circuit that will generate the control signal law U. Here is a very short video in which I show you guys that the two trajectories, how they synchronize once I turn on the controller. You can see initially here they're completely desynchronized and independent. When I turn on, they synchronize. You see that they overlapped the solutions. Another way to check that synchronization was achieved experimentally is that we have here a 40 feet, again, a plot of V2 of the master and V2 of the driver and V2 of the response. We get a 45 degrees angled straight line, showing us that synchronization was achieved. So conclusions, right? As a conclusion, I would say very quick that through the nonlinear control law technique, we were able to achieve better synchronization by reducing the number of and amplitude of the peaks of desynchronization at these extreme events, making the coupled system more stable. We were also able to control the higher allowed amplitudes of desynchronization, which is something that has some applications in technology. We can find some applications for that. What's next? I would say what's next? What's next now? We want to apply the control law through an FPGA board, approach the problem using fuzzy logic, and we still have the data acquisition and analysis to do. I would like to thank all the foundations that supports us on this in this research here, and also thanks our university, the Rural Federal University of Pernambuco. Thank you very much, and I leave you guys with the questions. Ok, Vitor, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho. Como a gente está com um tempinho um pouco apertado, eu vou pedir para o pessoal que tem dúvida ou alguma pergunta a respeito do teu trabalho, colocar no chat, que aí eu passo para você, ok? E aí você consegue tirar a dúvida do pessoal, porque aí a gente pode seguir o horário aqui previsto. Ok. Ok, Vitor? Muito obrigado. Eu vou chamar agora a estudante Maria Guzmão, do curso de Engenharia de Materiais, para apresentar seu trabalho. Maria, você está por aqui? Oi, estou sim. Olá, Vocês Maria. conseguem me ouvir e me ver? Sim, sim. Fique à vontade para compartilhar a sua tela. Tá ok? Certo. Começar a sua apresentação. Lembrando que você tem 15 minutos de apresentação e 5 de pergunta, ok? Ok. Acho que já está dando para ver, não? Sim, sim. Então, boa tarde a todos, né? Eu vou fazer a apresentação em português antes de tudo. Me chamo Maria Clara. Como ele falou, sou estudante de graduação de Engenharia de Materiais lá na UAXA. O trabalho que eu vou apresentar aqui hoje é denominado Estudo das Propriedades Físico-Químicas, Espectroscópicas e de Estabilidade de Corantes Sintéticos usado na indústria têxtil. Como roteiro da minha apresentação, né, eu vou fazer uma breve motivação inicial, né, do que motivou o trabalho. Vou fazer uma introdução, os objetivos gerais e específicos, a metodologia aplicada, os resultados, a principal aplicação desse projeto, além das conclusões. Então, como motivação inicial, tem-se o uso exacerbado dos corantes. Então, corantes sintéticos são compostos largamente utilizados em diversas áreas, dentre as quais eu posso citar na indústria de cosmético, a indústria têxtil, a indústria farmacêutica. E aí, com esse uso exacerbado dos corantes, acaba tendo um descarte incorreto nos efluentes, e o que causa problemas ambientais. Então, o descarte inadequado desses efluentes com resíduos de corantes, eles podem acarretar danos irreversíveis, tanto à fauna quanto à flora. Então, essas substâncias, elas devem ser devidamente degradadas ou removidas desses efluentes. E aí, diante dessa problemática, né, percebe-se que é de suma importância o tratamento e a purificação desses efluentes contaminados antes de serem descartados no meio ambiente, né? Então, tem-se um crescimento das pesquisas relacionadas ao tratamento de efluentes têxteis contaminados com corante. Fazendo uma breve busca, né, sobre o tema em geral, é possível localizar mais de 50 mil resultados, né, divididos nas categorias apresentadas no gráfico. E também pode-se observar uma evolução exponencial, né, das publicações acerca do tema entre os anos de 2015 e 2021. Além, né, da motivação final, que seria auxiliar nos estudos relacionados ao meu grupo de pesquisa. Como introdução, né, primeiramente, dentre as áreas citadas, né,
Esse projeto é focado na indústria têxtil, especificamente, né, por causa do setor da moda. Tem seu destaque, né, desses usos de corantes sintéticos no mercado da moda, porque, basicamente, nesse mercado, o tipo de corante varia com o tipo de tecido a ser tingido, o que acarreta uma alta demanda dessa substância e uma enorme disponibilidade comercial, causando todos aqueles problemas que eu mencionei anteriormente. E aí, nesse trabalho, foram estudados 6 corantes, dentre os quais foi estudado o reativo preto 5, o índigo carmim, o alaranjado de metila, o azul de metileno, o verde bromocresol, o verde bromocresol e o índigo carmim. Então, nesse estudo foram levantadas características gerais, além de fazer análise das propriedades físicas e químicas, espectroscópicas e de estabilidade. E aí o objetivo geral é basicamente tudo isso que eu falei, fazer essa análise dessas propriedades, né, em diversas condições. E os objetivos específicos seriam fazer toda essa seleção dos corantes a quais vai ser feito esse levantamento, né, preparar em laboratório soluções desses corantes para poder fazer as análises tanto de estabilidade como de espectroscopia, para traçar as curvas analíticas, obter os coeficientes de absorvibilidade molar para cada um. E, por fim, né, o maior objetivo seria montar um banco de dados para publicação. Então, como metodologia, a metodologia se deu basicamente em 5 etapas, né? Onde, primeiramente, foi realizada a pesquisa bibliográfica para fazer esse levantamento, e depois foram preparadas soluções desses corantes em laboratório, né? Então, a gente tem aqui as amostras desses corantes, foram realizadas as pesagens numa balança analítica, para se obter as soluções mães dessas substâncias, né? Na parte de espectrofotometria, até análise de estabilidade, né? Foram utilizadas as cubetas de vidro óptico e o espectrofotômetro UV-Vis da Shimatsu. Para fazer a estabilidade especificamente, né, foi utilizado um pHômetro de bancada da BioVero. E aí, os resultados, né? Como eu falei, como foram analisados 6 corantes, eu vou detalhar o que foi feito para o primeiro corante e os demais foram análogos. Então, para não ficar uma apresentação muito repetitiva, eu vou falar todo o passo a passo do primeiro e os demais eu vou destacando alguns pontos que foram diferentes, né? Então, inicialmente, né, o primeiro corante a ser analisado foi o reativo preto 5, né, denominado aqui como RP5. Na figura 1, vocês têm a estrutura molecular do RP5, então ele é um corante que possui caráter aniônico, Ele é muito utilizado na indústria têxtil, só que ele é muito tóxico e pode causar problemas respiratórios se for inalado. Então, as características gerais obtidas através da literatura estão apresentadas na tabela 1. E a imagem da solução, né, do RP5 na cubeta do espectrofotômetro na figura 2, além do espectro obtido na figura 3. Como vocês podem observar, né, obteve-se um lambda máximo de 598 nanômetros, o que está de acordo com o que foi coletado na literatura. Esse comprimento de onda ele corresponde à região do alaranjado, que seria a cor complementar do azul esverdeado, que basicamente é a cor observada para o corante em si. Seguindo, né, foi utilizada da lei de Lambert-Beer, né, para obter a absorção de solução em um dado comprimento de onda. Então, inicialmente foi preciso calcular esse coeficiente de extinção molar, né, para aplicar na lei de Lambert-Beer. E esse coeficiente de extinção molar, eles foram determinados com base nos coeficientes angulares, obtidos através dos ajustes lineares aos dados experimentais, né, das curvas analíticas. Então, através da diluição da solução mãe, eu poder obter outras concentrações e construir essa curva analítica. Através da curva analítica, obteve-se o coeficiente de correlação molar. E aí, esse coeficiente de extinção molar, ele foi aplicado na lei de Lambert-Beer, né? A lei de Lambert-Beer diz basicamente que a absorção de uma solução em um dado comprimento de onda, ela é igual ao coeficiente de extinção molar vezes o caminho óptico da cubeta, que no nosso caso foi de 1 centímetro óptico, 1 centímetro, e multiplicado também pela concentração da espécie observadora. Então, a gente estaria observando essa proporcionalidade de cada corante. Então, para o RP5, além de, para a maioria dos corantes, né, com exceção do verde bromocresol, a gente obteve um coeficiente de correlação de em torno de 0,9976, que seria basicamente 99%, né? O que diz que existe, sim, uma correlação entre a absorvância e a concentração. Então, como eu falei, né, para a maioria dos corantes, com exceção do verde bromocresol, a gente obteve esse resultado satisfatório de 99%. E aí, como eu falei, né, o coeficiente de extinção molar ou absorvibilidade molar
foi através do coeficiente angular, que ficou em torno de 0,02671 para o RP5. Fazendo a análise da estabilidade, né? Na figura 6, vocês podem observar toda a coloração do RP5 frente à variação de pH de 1 ao 14, além do espectro de absorção obtido para cada solução dessa. Então, para esse corante, não se observa-se variações visíveis de coloração, né? Pelo menos eu não consigo visualizar mudanças muito bruscas. O que está de acordo com o espectro obtido, né? Então, o que está de acordo com o espectro obtido, entretanto, para pHs maiores que 11, que seria o que foge dessa faixa de estabilidade, ocorre sim uma variação de coloração que mostra aqui uma variação do comprimento de onda. Então, esses pHs que teve uma mudança de comprimento de onda, ocorre variação de coloração mesmo que não seja perceptível. E aí a estabilidade desse corante se dá entre pH 3 e 10. Como eu mencionei, né, foi realizada a mesma análise para todos os demais corantes. Então, a gente tem o índigo carmim. Ele é um corante de caráter aniônico, vocês podem observar a estrutura molecular dele na figura 8. As características gerais coletadas na literatura, além da imagem dele no espectrofotômetro, né? Fazendo o espectro de absorção, ele teve um pico, né, num lambda máximo de 610 nanômetros, que corresponde à região do alaranjado, que seria a cor complementar do azul esverdeado, que é a cor observada para esse corante. Como predito pela lei de Lambert-B, existe uma relação entre a absorção e a concentração, entre a absorbância e a concentração, e a gente obteve, né, como eu falei anteriormente, um R quadrado de em torno de 99%. Já para estudando a estabilidade, né, observa-se variações visíveis de coloração em pH 13 e pH 14, o que condiz com o espectro obtido. Então, para esse corante, a faixa de estabilidade dele varia entre pH 2 e pH 11. Seguindo, né, o verde bromocresol, né, mais uma vez, a estrutura molecular dele, ele é um corante de caráter catiônico, ele também é tóxico, né, também deve-se evitar a inalação ou até mesmo contato com os olhos. Aqui está a figura, né, mostrando a imagem dele na cubeta. E aí a gente começa a observar algumas diferenças, né, do que já estava sendo estudado. Como, por exemplo, esse corante apresenta 2 picos, né, que seria o característico dele, em torno de 440 nanômetros, o que está de acordo com a literatura. Mas ele tem uma segunda faixa que também é alta, né, que é em torno de 620 nanômetros. Então, a junção desses 2 comprimentos de ondas faz com que a gente observe essa coloração do verde. Aí, o que acontece, né? Devido a esses 2 picos, acabou tendo que, em determinadas concentrações, o pico de 620 nanômetros, ele ultrapassava o anterior. Então, a gente tem que a absorbância ela não é diretamente proporcional à concentração, que foge da lei de Lambert-B. Então, esse experimento ele foi realizado em triplicata, e mesmo assim ocorreu o mesmo fenômeno. Então, há a possibilidade de que para concentrações do corante superiores ao limite de linearidade, né, que seria a linearidade entre a absorbância do corante versus a concentração, essa linearidade deixa de existir. Então, a gente acaba tendo um R quadrado de aproximadamente 84%, né, e foge da lei de Lambert-B. Fazendo a estabilidade desse corante, vocês percebem que ele deixa de ser verde, né? A faixa de estabilidade dele do verde é em torno de pH 3 e pH 5, mas basicamente ele muda totalmente para o azul, então a gente tem essa diferença, né? O pico que era aqui em 440 foi totalmente para 620. Então, se você quiser o melhor comportamento do verde bromocresol, aconselho-se trabalhar nessa segunda faixa de absorção dele. Então, seria essa região de 620, onde a cor visualizada do corante é o azul esverdeado. Então, a gente deixaria de trabalhar ele na faixa do verde e passaria a trabalhar totalmente no azul. Maria, licença. O vermelho Congo, né? Foi um dos últimos corantes, certo? Um dos últimos corantes estudados, né? Como eu falei, ele obedece tudo o que foi falado anteriormente. Ele é um corante também tóxico, caráter catiônico. O espectro dele, ele obedece a lei de Lambert-B, né? A gente obteve um R quadrado em torno de 99%. Analisando a estabilidade, observa-se mudanças de colorações visíveis, né, em pHs menores que 5, o que condiz com os espectros obtidos, então a estabilidade dele se dá entre 6 e 12. O alaranjado de metila, né? Como já falei anteriormente, basicamente eles seguem os mesmos padrões, né? É uma substância tóxica, foi obtido o espectro, aqui está em torno de 464 nanômetros.
ele condiz com a lei de Lambert-Beer, né? A gente obteve um R quadrado de 99%. A variação, né? Nesse caso em específico, eu tive que diminuir a concentração da solução mãe dele, então eu estava usando um padrão de 70 mg por litro, mas para o alaranjado de metina específico, eu utilizei uma concentração menor, porque ele acabava saturando no equipamento, então vocês podem ver que mesmo utilizando essa concentração menor, para pHs mais ácidos, ele acabou ocorrendo essa saturação. Mas que não está dentro do intervalo de estabilidade, né? Vocês podem ver que o corante muda totalmente de coloração. E, por fim, o azul de metileno, né? Assim como o verde, ele também apresenta 2 picos, só que, ao contrário do verde, ele apresenta 2 picos bem confortados, então a lei de Lambert-Beer prevalece, obtivemos um R quadrado de 99%. E na estabilidade, basicamente, ele só tem uma variação de coloração visível em em pH 14 especificamente. O que eu quero dizer com isso tudo, né? Seria a maior aplicação desse trabalho, né? Seria auxiliar as pesquisas na área acadêmica. Ou seja, esse banco de dados, uma vez construído e disponível, ele pode ser consultado no início de cada trabalho, que utilizará um desses determinados corantes que eu apresentei, poupando tempo, né, no desenvolvimento das pesquisas. E aí a gente pode trabalhar com grupos que trabalhem especificamente com algum desse tipo de corante, ou até grupos que queiram métodos de adsorção para retirar desse corante do meio ambiente, né? Que é o que acaba sendo trabalhado no meu grupo. Como conclusão, né, foram realizadas nas pesquisas bibliográficas, foi possível compilar todas as características gerais, as propriedades físico-químicas e toxicidade. Mesmo com todas essas características, é possível notar que esses corantes são largamente utilizados, mesmo com toda a toxicidade, mesmo com toda a lesão e risco ao meio ambiente, né? Em laboratório, né, como eu falei, foi possível fazer toda a análise do corante, solução, diluição, curva analítica e tudo mais. E, por fim, né, por meio desse trabalho, foi possível criar esse banco de dados contendo todas as informações coletadas, né, sobre os 6 corantes analisados. E esse banco de dados será publicado para auxiliar nessas pesquisas na área acadêmica. Eu deixo aqui meu obrigado, né, à Universidade Federal de Pernambuco, ao meu campus, que é o AXA, ao programa, ao CNPq pela Bolsa, né, a CAPES e a FACEP. As referências utilizadas, e é isso. Muito obrigada. Ok, Maria, muito obrigado. Parabéns pela apresentação. Assim como o Vitor, eu vou pedir para o pessoal que tiver alguma pergunta para você, colocar no chat, para a gente dar adiantamento aqui no cronograma do workshop. Mais uma vez, obrigado. Vou passar a palavra agora para o professor Ramon.